Bem, vamos lá. Começando aqui mais uma live. Sou o Ricardo Borges e hoje nessa live nós vamos falar sobre neurovendas. Isso mesmo, neurovendas. Um tema pouco difundido, novo, mas de extrema importância para o mercado, para você e principalmente para suas vendas e resultados. Muito bem. E por falar em resultados, hein? Como estão seus resultados em vendas hoje? Você tem vendido bem seus produtos, seus serviços? E aí, resultados? O resultado sempre foi o foco principal na área comercial, não é mesmo? Nas vendas. Falando de resultado, então vamos falar hoje de neurovendas. Você já ouviu falar de neurovendas? E neurociência? Hoje o que tem se falado muito nas mídias é sobre inteligência emocional, né? Isso aí eu vou falar na próxima terça-feira, que vai ser amanhã, aqui no meu canal do Instagram, sempre às 19h29. E que eu considero também um tema muito importante, inteligência emocional, que veio também da neurociência. Amanhã então nós vamos falar sobre a inteligência emocional. Já fica aí o convite para você. Então, gente, vamos saber o que é a neurovendas. Neurovendas nada mais é do que um conjunto de técnicas de vendas baseadas em pesquisas científicas da neurociência, que é o estudo do cérebro e do comportamento humano, aplicadas ao marketing. São técnicas que facilitam e muito as suas negociações, a sua interação, a interação sua com o cliente e efetivamente faz com que você venda mais e tenha melhores resultados nas suas negociações. E o marketing, por sua vez, ele é a arte, né, de explorar, criar e entregar valor para as necessidades e desejos de um mercado de consumidores. Então, a neurovendas é um conjunto de técnicas baseadas em pesquisas científicas da neurociência, que é o estudo do cérebro e do comportamento humano, aplicados ao marketing, e são técnicas que facilitam e muito as nossas negociações. A sua interação com o seu cliente efetivamente faz com que você venha ter melhores vendas, ter melhores resultados nas suas negociações. E o marketing, todo mundo já sabe aí, que explora mais essa criatividade de entregar, de satisfazer as necessidades do consumidor. Quem aí gostaria de vender mais, hein? Deixa eu ver aqui quantas pessoas tem aqui na live. Tem algumas pessoas que estão chegando aí. Rafael chegou aí. Legal. Quem gostaria de fechar mais negócio, hein, gente? Quem aí? Fala aí. Gostaria de mudar seus resultados de vendas para um nível bem melhor, bem acima do que você está hoje? Quem aí gostaria de ganhar mais dinheiro vendendo mais os seus produtos ou serviços? Escreve aí, ó. A Dina chegou aí agora. Escreve aqui para mim ver quem gostaria de ter seus resultados em vendas e negociações subir para um nível muito acima do que você está hoje. Escreve aí. Gardel entrou aí agora. Seja bem-vindo, Gardel. Escreva aí. Então vamos lá. O importante é entender que a neurovendas não são fórmulas mágicas que vão hipnotizar os seus clientes, não. E fazer os seus clientes comprar a qualquer custo. Não é isso. Neurovendas não é isso. São técnicas que, se bem aplicadas, geram resultados exponenciais para os seus produtos ou para os seus serviços. Aqueles produtos, o seu produto, o produto que você vende, são técnicas que irão facilitar o seu dia a dia e fazer você vender mais. Com certeza. Com mais clareza, com mais objetividade
e sabendo efetivamente o que você está fazendo, tocando na emoção do seu cliente, fazendo uma venda efetivamente emocional. Por quê, gente? Porque isso é que é a neurovendas, é trabalhar a emoção. E o que é a neurociência? A neurociência é um estudo do sistema nervoso e suas funcionalidades. Eu vou trazer aqui de forma bem simples para vocês entenderem bem objetivamente. São os elementos que norteiam esses estudos, são 3 tipos de elementos. É o cérebro, o sistema nervoso periférico e a medula espinhal. Cada um deles faz parte de um sistema nervoso do corpo humano, sendo responsável por coordenar as atividades voluntárias e as involuntárias. Além disso, analisa os comportamentos e as emoções humanas. A neurociência não explica tão somente as reações do corpo humano, ela explica também os fenômenos da nossa mente, da nossa mentalidade, do nosso mindset, ou seja, de como é especificamente o funcionamento da nossa mente. Legal isso, não é? Então, isso tudo de forma bem simples e objetiva. Deixa eu ver quem está chegando aí. A Carla chegou. Neide. Sejam bem-vindos, hein? Então, gente, isso de forma bem simples e objetiva. Então, para concluir sobre a neurociência, por exemplo, nós vamos citar aqui que a neurociência se trata de um campo científico de estudos e pesquisas que revelam estruturas, processos de desenvolvimento e alterações que ocorrem ao longo da nossa vida humana. A neurociência ela é bem ampla, mas os campos que nos interessa aqui saber sobre a neurovendas, desses estudos sobre a neurovendas, serão o campo de neuropsicologia, que estuda o comportamento humano e o funcionamento do nosso cérebro. Como que o nosso cérebro é capaz de influenciar cognitivamente em funções essenciais, como o raciocínio, a memória, a atenção, sobre as emoções e as capacidades de julgamentos, no que diz respeito ao comportamento e à conduta, o inconsciente e a tomada de decisão. Então, isso é a neuropsicologia, que está ligada à neurociência. E já na parte cognitiva, que também é do nosso interesse saber aqui essas informações, a neurociência está voltada para o entendimento do pensamento, da memória e da dinâmica do aprendizado, onde ela nos traz grandes estudos sobre a percepção e a sensação. A Célia, Carla, Raíssa, sejam bem-vindas. Então, gente, a neurociência vem se desenvolvendo cada vez mais. E o que é importante para a gente saber é que ela trouxe grandes sacadas para a nossa área comercial. Essa é a parte legal da neurovendas. A neurociência trouxe isso, essas sacadas na área comercial, para as vendas efetivamente, descobrindo sobre o comportamento humano e como é o funcionamento do nosso cérebro, quando tomamos decisões de compra e como podemos facilitar essa tomada de decisão para o nosso cliente. É isso que se trata as técnicas de neurovendas. Por isso que surgiu a neurovendas, através desses conhecimentos trazidos pela neurociência. Claro, eu tenho um curso, que no meu curso de neurovendas, esse conhecimento eu trago ele assim de forma bem superficial, bem simples, dinâmico, objetivo, buscando mesmo o que de fato é importante para o nosso relacionamento com o cliente. Isso é a parte básica, isso é a parte importante. Conhecendo as formas de envolver você e o cliente, buscando acionar no cliente aquilo que efetivamente vai fazer a diferença na negociação, fazendo com que você se relacione melhor com o seu cliente, buscando entender antecipadamente o que de fato ele precisa, fazendo perguntas,
fazendo perguntas, entendendo a linguagem do cliente, entendendo a forma que o cliente se comporta, para que você se assemelhe com ele. Por quê, gente? Porque a gente tem mais confiança, a gente gosta mais de quem é mais parecido com a gente, quem tem a mesma linguagem que a gente, não é mesmo? Fala para mim aí. Araújo chegou aí, Adriano. Seja bem-vindo, Adriano. Christopher. Legal. Então, a gente gosta mesmo é de quem fala a mesma linguagem que a gente, não é mesmo? Fala pra mim aí. Fala sério agora. Você, quando está na rua, você precisa de uma informação. Você geralmente se veste com roupas assim casuais, tênis, camisa pra fora, sei lá. Algo parecido com essa descrição que eu tô falando aqui. Mas tudo bem. Você tá lá precisando de uma informação, procurando o nome de uma rua que você precisa ir, procurando, sei lá, uma loja que você precisa localizar. E aí? Fala sério. Você pergunta para uma pessoa de terno e gravata, com uma pastinha brilhante na mão? Ou você pergunta mesmo para uma pessoa que está passando por ali e que se parece mais com você, com seu estilo? Como é que é, hein? Fala sério. Sim ou não? Responde aqui para mim, gente. Você pergunta para o cara de pastinha, de terno, ou para a moça que está de tênis, de blusa para fora, que tem uma semelhança muito parecida com a sua? Fala sério, gente. Para quem você perguntaria? Responde aí. Então, é isso mesmo. A gente pergunta sempre para aquela pessoa que se parece com a gente. Isso é o nosso inconsciente, que já tem várias informações pré-estabelecidas. Informações pré-estabelecidas do nosso inconsciente, que é para te deixar mais confortável. Sempre vai agir de conformidade com seus padrões. Então, a Neurovendas veio para nos mostrar exatamente isso. E no curso de Neurovendas que eu tenho, que eu montei, eu vou te mostrar algumas técnicas que irão te levar a surfar nessa onda aí, ó. Para um nível de técnicas que irão fazer você se posicionar na frente do seu cliente e ele ficar confortável com você. Ele irá se sentir seguro, confiante naquilo que você está passando para ele. É isso. Neurovendas é isso também. Aí eu quero que você me pergunte, por que, Ricardo? Me pergunta aí. Por que, Ricardo? Por que eu faço o cliente ficar mais seguro? O que eu faço? Como que eu faço para o cliente ficar mais seguro e confiante quando eu estiver apresentando para ele o meu produto, o meu serviço? Porque você vai aprender a usar uma técnica da Neurovendas que chama rapport. Você já sabe o que é a técnica de rapport? Me responde aqui se você já ouviu falar de rapport. Araújo está falando aí, depende da situação, já é lá em cima, né? Muito legal aí. Semelhante, aí o Cristo respondeu. Raíssa, Carla, Neide, Jazico Perpétuo aí, todo mundo aí. André Luiz, sejam bem-vindos, pessoal. Então, o rapport é uma técnica da Neurovendas. Para quem não sabe, rapport é uma técnica usada para vender mais. É uma técnica para você criar uma relação mais fácil com o seu cliente. Criar uma ligação de empatia com a outra pessoa. Para que você se comunique com ela com menos resistência. Para que aquela pessoa que você está comunicando ali, aquela pessoa que você está conversando, que você está vendendo, sinta-se mais à vontade perto de você. Tenha mais confiança em você. E isso, gente, o rapport, uma das técnicas da Neurovendas, é só a ponta do iceberg. A ponta do iceberg de Neurovendas. Tem muitas técnicas importantes em Neurovendas. Eu vou explicar algumas aqui para você. Então eu quero te dizer o seguinte, eu criei o curso de Neurovendas
que você pode acessar através do link aí da minha bio do Instagram. Lá você vai encontrar também o meu livro que escrevi sobre neurovendas. Isso vai ser o seu voucher, um voucher para você sair aí e se transformar, para a sua transformação, para você mudar de nível, para você facilitar em muito as suas negociações, para mudar definitivamente seus resultados em vendas, para você ir para um outro nível. Gente, tanto o curso quanto o livro, eles abrangem muitas técnicas e servem para vários profissionais de qualquer área, qualquer produto ou qualquer serviço. As técnicas são abertas e você vai customizá-las para o seu produto ou para o seu serviço, para aquilo que você vende. Se você vende jazigo, se você vende plano funerário, se você vende serviço, o que você vender, essas técnicas elas servem para todos os produtos e todos os serviços. Você vai customizá-las e direcionar isso para o seu produto. Então assim, ó, para quem gosta mais de ouvir e aprender através da audição e da visão, você poderá adquirir o curso, que são aproximadamente umas 8 horas de curso, divididos em vídeos, bem simples e objetivo, nada cansativo. Você pode até mudar lá a forma de passar o vídeo mais rápido, mais lento, da forma que você achar mais adequado. Você vai aprender de forma bem dinâmica. E nesse meu curso de neurovenda você vai poder assistir quantas vezes você quiser, porque o link fica liberado para você rever todo o conteúdo quantas vezes você precisar. Além disso, você irá ganhar 3 bônus. Um deles é um mini book, Foco no Processo de Vendas. Nesse mini book você vai aprender quais são as principais competências que um vendedor ou uma vendedora precisa ter. Vai aprender sobre o processo de vendas, você vai aprender sobre atendimento, você vai aprender sobre funil de vendas e muito mais coisas. Só nesse livro, nesse mini book. Você também vai poder baixar um e-book com 25 perguntas para você contratar o melhor candidato a vendedor ou a vendedora. Olha que legal isso, gente. Você que é líder, que está à frente aí do seu pelotão de vendedores, que tem desafios todos os dias com essa galera incrível aí da área de vendas, tem que estar preparado para as etapas, para os desafios. E para você também que quer se tornar um líder, já tem que ir buscando essas informações aí para chegar no topo. E esse e-book vai te facilitar muito, esse e-book com 25 perguntas, vai te facilitar muito nas suas contratações, nas suas relações com os vendedores e de diversas áreas. Você também pode baixar um outro bônus, que não é mais e-book, mas é melhor ainda que o e-book. É mais um bônus que eu coloquei lá, que é um teste de sistema representacional. Olha que legal isso. O teste de sistema representacional é mais importante. Ele é muito importante, a gente saber como a gente funciona, como são as nossas preferências de comunicação. A Maria Moreira chegou, micropigmentação, sejam bem-vindos. A Júlia tá aí, Ione, ó que legal. Muita gente aí da última live, muito legal. Sejam bem-vindos. Então, a gente vai, tem mais esse bônus, que chama o teste de sistemas representacionais, que eu acho muito importante a gente saber como que a gente funciona, como que são as nossas preferências de comunicação. Esse teste é para você conhecer melhor o seu funcionamento e ao mesmo tempo você já vai estar trabalhando, conhecendo o seu funcionamento, você vai estar trabalhando em conhecer o funcionamento do seu cliente. Então, ou seja, o seu estilo de aprendizagem, de percepção, de informação e de diálogo, se é visual, se é mais auditivo, se é sinestésico. Quem já ouviu falar isso aí, hein? Então o visual, por exemplo, ele faz o uso da visão como meio de obter e reter as informações. O auditivo usa da audição para observar informações e também absorver informações. E o sinestésico usa dos sentidos relacionados ao movimento para guardar informações.
E o que isso tem a ver, hein, gente, com vendas? Nossa, quando você conhece isso, você não sabe o quanto que isso facilita para você vender. Quando você conhece a outra pessoa, até a linguagem muda. Olha aqui para você ver. Olha aqui para você ver. Quem já ouviu essa frase? Olha aqui para você ver. A pessoa que fala muito essa frase, ela é o quê? Olha aqui para você ver. Ela é o quê? Ela é visual. A pessoa visual usa muito essa frase, usa muitas palavras visuais. Então, é importante a gente conhecer os sistemas representacionais. Isso tem muito a ver com vendas. Facilita para você na hora do seu diálogo com a pessoa. Facilita a sua comunicação quando você conhece o sistema representacional. Isso também é falado no meu curso de neurovendas. Sistemas representacionais. Eles facilitam a sua vida nas vendas. Pode ter certeza disso. Quando você conhece o seu cliente através dos sistemas representacionais, por exemplo, você com certeza terá um diálogo muito melhor e mais fácil com o seu cliente, não é mesmo? Facilitando a sua negociação. Isso tem a ver com a neurovendas, isso tem a ver com vendas. Mas não é só isso não. Tem muito mais ainda para você aprender com sistemas representacionais. Eu vou falar mais deles aqui nas próximas lives. Nós vamos buscar aqui dar uma palhinha de algumas técnicas de neurovendas para você ter o conhecimento de neurovendas e saber efetivamente o que é a neurovendas e como que ela funciona. Tá bom? Então, e todos esses bônus você poderá também baixar através da plataforma do meu curso de neurovendas. Então, gente, para quem tem aí facilidade de ouvir, pode adquirir o curso. E quem gosta mais de ler, pode adquirir o livro. Muito fácil para vocês. Os dois você pode encontrar lá no link, lá na minha bio, no meu Instagram. E vamos partir aqui para o próximo nível da sua carreira. Parte aí, vai partir para o próximo nível da sua carreira, subir de nível e buscar conhecimento. Esse vai ser o seu diferencial esse ano. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, hein? Lembre-se disso. Assim que a gente finalizar aqui essa live, você pode ir lá no meu Instagram, ricardoborges.oficial, clicar no link e encontrar lá na bio e cair para dentro aí desse neurovenda. Ó, o Humbertão chegando aí, ó. Gabriele, sejam bem-vindos. Sueli, Yasmin, Abel, a Glória, muito bem. O Araújo, Mara Araújo, né? A Mara. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Então, ó, vamos cair para dentro aí. Clique no link. Manda esse link aí para outras pessoas aí que queiram conhecer sobre neurovendas. Clique coraçãozinho aí e vamos para cima. Vamos cair para dentro aí. Para você buscar a sua evolução e desenvolver os seus talentos e partir para o próximo nível. Vai lá e faça o que é preciso fazer, hein? Não fique procrastinando, não. E deixando para depois. Vendas não é coisa que se brinque, não, hein? Vendas é coisa séria. Então, gente, não perca tempo, não. Vamos para cima aí. Vamos para cima desse desenvolvimento que eu vou trazer aqui mais coisas para você. Coisa boa para vocês aí. Coisa boa para você sair dessa aí, de achar que venda é difícil, que não tá fácil, que o mercado está parado, que os clientes sumiram. Para com essas desculpas e aprende de uma vez por todas as técnicas de neurovendas. Neurovendas que vai te levar para um nível mais acima do que você está hoje, hein? Você vai vender todo dia. Você não vai perder cliente mais. Você vai conseguir dar a volta por cima e sair na frente, hein? Você vai ter facilidade de argumentação. Você vai ter facilidade de negociação. Olha aí, gente. Com as técnicas que eu ensino lá no curso de neurovendas, tanto no curso quanto no livro, são técnicas matadoras que vem comigo aí para neurovendas. Vai te facilitar muito. E vamos mudar esses resultados seus aí. De uma vez por todas, hein?
Então vamos lá, muito bem. Então, pessoal, olha só, saber vender é a competência mais importante de todos os tempos. E dominar esse conhecimento, essa técnica, pode e vai potencializar os seus resultados, independente do seu campo de atuação. Você pode ser médico, você pode ser comerciante. O médico não precisa de vender? Precisa, claro que precisa. Ele precisa de vender ele precisa de vender sua profissão, ele precisa de atender bem, ele precisa de entrar em rapport com o cliente. Por que não? Precisa sim. Ele precisa de entender de sistemas representacionais, ele precisa de saber como que o cérebro funciona para ele trabalhar a emoção do cliente. Sim ou não? Tudo na vida é vendas. Está aí a Glória falando aí, ó. Tudo na vida é vendas. Nós precisamos de entender isso. E uma pesquisa de mercado que foi feita pela Informone, ela mostrou que mais de 60% dos empreendedores têm dificuldade em escalar suas vendas. 60%, mais da metade. Por quê? Pergunta aí para mim, gente, por quê? O que você acha? Por falta mesmo de conhecimento, de como os processos da neurociência funcionam efetivamente. Está a nosso favor, é o ser humano, você está negociando com outro ser humano. Como que isso funciona efetivamente? Como que é o comportamento do consumidor? Muitas pessoas nunca pensaram nisso. Como que é o comportamento do consumidor? Como que funciona o cérebro humano? Como que funciona o cérebro, gente? Muito simples, você não precisa de entrar a fundo na neurociência para você saber como que é o funcionamento do cérebro humano. Como que é o comportamento do consumidor? Como que funciona o cérebro? Não precisa você ir a fundo, achar aqueles nomes científicos, aquela coisa maluca lá. Não precisa disso. Você vai na essência. Você descobrir como que é o funcionamento. Você descobrindo como é esse funcionamento, você consegue envolver as pessoas muito mais, muito melhor, com muito mais facilidade. Isso é falta de técnica. Existem várias técnicas hoje no mercado. Aquelas técnicas antigas lá já era, não funciona mais não. Hoje o que funciona é neurovendas, é neurociência, é conhecer o ser humano mais, é conhecer como que é o comportamento dele, como que ele pensa, como que você pode atingir a emoção do cliente na hora da venda, porque a venda já foi comprovado, é 95% emocional. Então, por falta de técnicas que pode levar você a um nível muito maior. Então, assim, o que você vai ver lá no curso de neurovendas, tanto no curso quanto no livro, se você aplicar, praticar e aprender efetivamente, você vai com certeza ter resultado muito expressivo para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Porque quando você entende do ser humano, você está entendendo de você também. Quando você está entendendo sobre o cérebro do consumidor, você está entendendo sobre o seu cérebro. Quando você está falando de sistemas representacionais, você está também entendendo dos seus sistemas representacionais. Inclusive o teste que eu deixo lá como bônus é exatamente para você entender como que você funciona, para você entender como que o outro funciona. E para a gente caminhar efetivamente, surfar nessa onda da neurociência, da neurovendas, que é extremamente importante a gente conhecer esse caminho, de como que funciona isso. Então, aqui para a gente falar mais um pouco sobre neurovendas, vamos falar um pouco aqui sobre o funcionamento do nosso cérebro, que é um tema também muito importante e que também é apresentado dentro do meu curso de neurovendas. Agora eu vou passar para vocês aqui algumas informações bem básicas para você entender como que é o funcionamento do nosso cérebro. A linguagem é diferente da ciência. Eu busco efetivamente uma linguagem bem simples e objetiva para que você tenha um entendimento mais fácil. Então, a linguagem é básica para a gente conhecer melhor as nossas áreas do nosso cérebro. Então vamos lá. Você sabia que o nosso cérebro se divide em três partes? Três partes importantes. Essas áreas, elas foram pesquisadas por um neurocientista chamado Paul MacLean, na década de 70. E foi divulgada a partir dos anos 90, num livro que ele chamou
o cérebro trino na evolução. Paul MacLean, ele defende que cada parte do nosso cérebro ela é responsável por uma resposta, como a emoção, a reação, a ação e até mesmo a tomada de decisão. Então, esse neurocientista, o Paul MacLean, ele acrescenta que cada parte do nosso cérebro pode ser vista como um cérebro diferente, apesar de não operarem separadamente. Então, isso quer dizer o quê? Que as 3 unidades que é o cérebro trino, são 3 unidades, elas estabelecem influências diretas uma nas outras. Então, entender o cérebro trino, gente, e qual a sua ligação com as tomadas de decisão no processo de vendas é extremamente importante para você obter melhores resultados. Você conhecendo isso, como que isso funciona? Mais para frente eu vou falar com vocês o que isso tem a ver com a nossa live de hoje, que é neurovendas. Então vamos lá. Então, o nosso cérebro, chamado de trino, são representados pelas partes chamadas de cérebro reptiliano, cérebro límbico ou cérebro emocional e o neocórtex, que é o cérebro racional. Vamos lá de novo? O cérebro trino é representado pelas 3 partes, chamadas cérebro reptiliano, cérebro límbico ou o cérebro emocional e o neocórtex, que é o cérebro racional. Então vamos lá. O cérebro reptiliano, chamado também de cérebro instintivo, é o mesmo que todos os animais possuem. É o nosso cérebro primitivo, gente. Ele que é o responsável pelas reações instintivas, especialmente aquelas que são associadas à sobrevivência, às sensações primárias, como a fome, a sede, o sono. Ele é responsável pela nossa respiração, os nossos batimentos cardíacos, a temperatura e o equilíbrio do corpo. Então, esse é o cérebro reptiliano do nosso cérebro trino. É a parte do cérebro que toma a decisão de enfrentar ou correr. Reptiliano. Lembra disso. O cérebro primitivo é o primeiro, é a porta de entrada das informações no nosso cérebro. Ele chama cérebro primitivo. Então, é a parte do cérebro que toma a decisão de enfrentar ou correr, ir para cima ou sair em fuga. Olha que legal isso. Sobrevivência pura. Muito legal isso. Por que é importante a gente entender isso? Vocês vão entender um pouquinho mais para frente aqui. Vai anotando isso aí, que vocês vão entender um pouquinho mais para frente por que é importante na vendas a gente conhecer isso. Esse cérebro primitivo aí, por exemplo, é a porta de entrada. É a porta de entrada. Ele vai deixar você falar ou vai correr. Você vai entender. Vamos lá. Enfrentar ou correr, ir para cima ou sair em fuga. Sobrevivência pura. Esse cérebro é que te protege. Muito bem. Nós temos também a outra parte do nosso cérebro que chamamos de cérebro límbico, que é o cérebro emocional, responsável pelas emoções e comportamentos. Essa parte ela é constituída por neurônios, células que formam uma massa cinzenta, denominada de lobo límbico. Opa, vou só até aqui nessas palavras. Daqui para frente não vou falar mais isso não. Lobo límbico, que é o sistema emocional, que é o nosso cérebro emocional. Natália chegando aí, Natália Brandão, Funerária Galileu, Gustavo Barbosa, sejam bem-vindos, pessoal. Então, é no cérebro emocional que as emoções são formadas, que dão origem aos nossos sentimentos,
É nele que temos as 5 emoções básicas, as nossas emoções primárias, como que? O medo, a raiva, a tristeza, a alegria e também o afeto. Dessas emoções existem outras mais que nós chamamos de subjacentes. Raiz das emoções primárias. São denominadas também de sentimentos, como por exemplo a surpresa, a aversão, a confiança, o amor, o bem-estar, a diversão, a felicidade. Isso são raízes das emoções primárias. E assim vai. Esse é o nosso cérebro emocional, onde fica armazenado tudo o que você viveu até hoje. São as suas crenças, os seus valores, tudo fica arquivado no emocional. O nosso também chamado inconsciente. É o nosso cérebro emocional. A maior parte do nosso cérebro ele é emocional. E por fim, nós temos também a outra parte do cérebro, que é a chamada de cérebro racional, que fica no neocórtex, essa parte frontal. Os movimentos, eles são responsáveis por quê? Elaborar os pensamentos, fazer os planejamentos, os movimentos, onde processa a nossa capacidade de comunicação, a nossa linguagem, as nossas vontades, necessidades e sentidos, onde nós usamos para dar lógica, definição de quê? De lógica, a tudo que conhecemos e vivemos. Então, esse nosso tão conhecido cérebro racional também é conhecido como cérebro consciente, que é o nosso consciente. Gente, vou falar para vocês uma coisa. Nunca se conheceu tanto de cérebro humano como nos últimos 20, 30, 40 anos. Depois que começou da década de 90 para cá, muito se conheceu sobre o cérebro humano. Por isso a neurociência está em ênfase. Por isso, em 1995, Daniel Goleman fala muito sobre a inteligência emocional. Maravilha, não é mesmo? Muito bem, vamos lá. Nós vamos continuar falando aqui sobre o cérebro humano. Vou descrever um pouquinho mais aqui de como que isso funciona dentro do cérebro trino. Então, o que isso que eu acabei de falar para vocês aqui sobre o cérebro humano tem a ver com vendas? Qual a relação que isso tem com o processo de vendas ou com a neurovendas? Gente, tudo. Tem tudo a ver, gente. Tudo. Eu vou explicar. Normalmente, quando fazemos uma venda, pensamos somente no quê? No lado lógico da coisa. Você quer apresentar o produto, você quer apresentar aquilo ali que você está apresentando, que você está vendendo, e Zé Fini, como diz os outros. Só o lado racional. Não é isso. Só o lado racional do processo. Nós ignoramos, na maioria das vezes, o quê? Até completamente, né? Para quem não conhece, as outras necessidades, as necessidades das outras partes do cérebro, gente. Eu quero que você entenda o seguinte, olha só. Não é o cérebro racional que toma a decisão. Isso foi comprovado pela neurociência, que a decisão de compra é 95% emocional. Perceba isso. Aí, quem está falando aqui, Gustavo, grande Gustavo. Foi uma honra trabalhar comigo, hein, Gustavo? Que legal, muito bom. Deus abençoe vocês também aí, Gustavo. Muito bom. Então vamos lá, gente. Foi comprovado pela neurociência que a decisão de compra é 95% emocional. E depois de tomada a decisão, o cérebro racional só busca uma justificativa do porquê daquela decisão. É só isso. É só isso que o racional faz. Então, isso representa que é 5%. 5% da decisão que já foi tomada lá no emocional. Então, venda é o quê? É emoção.
A tomada de decisão, ela é 95% emocional. Então eu gosto de brincar aí, falar das mulheres, que as mulheres gostam de comprar muito calçado, né? As mulheres já tem lá 27 pares de sapato. Aí ela passa na vitrine, ai meu Deus, esse eu não tenho, esse é maravilhoso. Ela entra, põe no pé, acabou, leva na hora. O vendedor não precisa nem de trabalhar o emocional, ela já entrou emocionalmente dentro da loja para comprar aquele produto. Então assim, brincadeiras à parte, 95% da emoção, da tomada de decisão é emocional. Só 5% é racional. O cérebro racional só justifica aquilo que já foi tomado na decisão emocional. Então, desde o primeiro momento que o cliente entra em contato com o seu produto ou com o seu serviço, o cérebro dele começa a processar as informações, ó. Informações e sentimento, informação e sentimento, informação e sentimento. Presta bem atenção, gente, que eu estou falando. Informações e sentimentos. O sentimento vem de quê? Da emoção. É uma raiz da emoção. Tudo tem sentimento no meio, tudo tem emoção no meio, sempre passando pelo processo da emoção. Então esse processamento, ele passa e passará, né, pelos diferentes níveis da organização cerebral, pelos aqueles 3 cérebros lá que nós falamos, o cérebro trino. Por isso ele precisa receber estímulos diferentes, positivos, sempre positivos, e em todas as fases da venda. Eu falei aqui, enfatizei o positivo, mas muitas vezes, dependendo da negociação que você estiver fazendo, isso depois eu vou explicar numa outra live, que são os gatilhos mentais, você tem que colocar uma certa urgência, você vai usar gatilhos mentais, você vai trabalhar positivo, mas também você pode trabalhar negativo. Então você vai ver aqui, mais para frente aqui, como que isso funciona. Então, ó, você percebeu então que a importância de saber essas informações e como que o nosso cérebro funciona e como é a tomada de decisão de compra? Você percebe como que isso é importante? Você fala assim, mas para que eu preciso de entender sobre o cérebro humano para me poder vender? Sim, você precisa de entender, porque você vai entender a sua funcionalidade e você vai entender a funcionalidade do seu cliente. Como que você agrega melhor as informações para ele, como que você pode levar a informação com mais facilidade para ele, qual que é o tipo de cliente que você está atendendo, ele é mais sinestésico, ele é mais auditivo, ele é mais visual. A pessoa que é visual, ela gosta de pegar, ela gosta de ver. A pessoa mais auditiva, ela precisa de palavras que busque, envolva mais ela. E a sinestésica, ela gosta de pegar, ela tem que ter sensações. Você pode levar ela através de palavras a ter sensações. Porque quando a gente fala, por exemplo, assim, não pense num elefante branco de bolinha preta. Elefante branco de bolinha preta, gente. Quem pensou? Pensou. Porque o seu cérebro ele tem que montar aquilo primeiro para depois ele descartar, mas já está montado e já colocou aquilo para dentro. E isso é importante a gente entender, porque quando você entende disso, você vai saber usar as palavras adequadas na hora da sua venda, na hora da sua negociação. Então, ó, vamos lá, presta atenção. Vou dar mais uma pincelada aqui nos 3 cérebros, para você entender a importância disso. Então, o cérebro reptiliano, por exemplo, é de suma importância no processo de vendas. Como essa parte do cérebro, o reptiliano, ela preza pela sobrevivência, você lembra que nós falamos isso lá atrás, sobre isso? Ela preza pela sobrevivência, ele não é o cérebro primitivo, ele sempre estará com o sentimento de medo e precaução. Opa, eu vou estar ali, ó, medo e precaução o tempo todo, ele fica processando isso. Então, se você passar por essa fase no cérebro reptiliano, você está dentro. A sua venda já começa a acontecer. Então,
Esses mesmos sentidos de medo e precaução, eles serão ligados à sua compra, à sua venda, à compra dele. Ele vai estar ligado, esse sentimento ele vai estar ligado à compra do seu produto ou à compra do seu serviço. Então, gente, é sempre necessário você estar atento e mostrar que o seu produto ou o seu serviço é essencial para a necessidade do seu cliente, para a necessidade dele. Como que você pode facilitar algum processo, alguma coisa ou ação para ele, para o seu cliente? Você que é o facilitador. Como que você pode fazer isso para facilitar para o cliente? Então perceba o seguinte, presta atenção. Se o cérebro reptiliano conseguir superar o medo e considerar que seu produto ou seu serviço como uma necessidade, a sua venda com certeza ela vai estar na frente. Sua venda com certeza ela vai estar na frente. Passou da porteira do cérebro reptiliano, sua venda vai estar na frente. Então agora, por outro lado, se ele se assustar com o que você está apresentando ou foi apresentado por você, ou a forma que você apresentou o seu produto ou o seu serviço, meu amigo, a sua venda com certeza ela não será efetuada. Porque se assustou o cérebro reptiliano, se assustou o cara de primeira. Então por isso que é importante você entender sobre o cérebro humano. Muito bem, agora vamos falar do cérebro emocional. O cérebro emocional, por exemplo, por sua vez, ele já é bem trabalhado, né, em muitas campanhas de marketing, de vendas, na maioria das empresas. Você já deve ter visto muitas divulgações aí no mercado com esse intuito. Então, trabalhar o emocional do cliente é essencial e primordial em qualquer processo de vendas. Ele é que faz a diferença na tomada de decisão. Zé Margarida, Dequinha, chegou aí. Seja bem-vinda, Jussara, Thalita, Ione, Glorinha, Varela, bacana aí, gente. Sejam bem-vindos aí. Então, trabalhar o cérebro emocional é essencial e primordial no processo de venda. Ele é que faz a diferença na tomada de decisão. Então, gente, fazer o cliente sorrir, fazer o cliente chorar, fazer o cliente sonhar e até mesmo fazer o cliente se preocupar é o ponto-chave de qualquer negociação. É na emoção que está a decisão. Então o cérebro emocional, ele funciona assim: foge da dor e busca o prazer. Então é o que o cérebro emocional faz de melhor: fugir da dor e buscar o prazer. Então, para você trabalhar o emocional, às vezes você tem que trabalhar a dor do seu cliente. Às vezes você tem que trabalhar o prazer do seu cliente. Então você tem 2 pontos aí, você tem que saber fazer esse trabalho. Então no Neurovendas você aprende muito sobre isso. É o que o cérebro emocional faz de melhor. Presta atenção nisso, fugir da dor e buscar o prazer é o que o cérebro emocional faz de melhor. Então, estimular o emocional a se conectar com o seu produto ou com o seu serviço, gerar confiança, empatia, realizar sonhos, ou até mesmo levar o seu cliente aos sentimentos negativos de perda, por exemplo, que ele pode, ter se ele não considerar o seu produto, por exemplo, ou o seu serviço, vai fazer com que ele faça uma ação para a tomada de decisão. Então, o emocional funciona dessa forma: fugir da dor e buscar o prazer. Muito legal, né? Então, trabalhar a parte do cérebro emocional, trabalhar a emoção, os sentimentos na venda, é um diferencial competitivo que vai te levar aos melhores resultados, que é o que você vai ver muito no meu curso de Neurovendas. Muito bem, e por fim nós temos aí o cérebro racional, que é aquele que precisa de argumentos, que precisa de números,
preços, gráficos, negociações e maneiras de convencimento de que o seu produto ou serviço realmente vale a pena. Então o racional é aquele que geralmente quer justificar a compra de algo que já foi decidido lá no emocional. Então o emocional já tinha tomado essa decisão, já tinha decidido a compra ou não. Daí ele só justifica a compra. Legal, não é mesmo, gente? Então, o cérebro reptiliano está sempre com sentimento de medo, de precaução. Ele manda essa informação para o cérebro emocional, para a tomada de decisão. E o cérebro emocional, por sua vez, traduz essas informações aí, toma a decisão e informa lá para o cérebro racional. Opa, já está resolvido aqui, ó. Então o cérebro racional, ele só processa a informação e fica ali buscando aquela justificativa, né? Tá certo? Não tá? Ah, não tá certo, é isso mesmo. E toca para frente. Correto? Ficou claro isso aí para vocês? Muito legal, né? Ou seja, gente, a emoção está em primeiro lugar na tomada de decisão. Isso não é eu que estou dizendo isso para você. Quem pesquisou e mostrou isso para a gente através de pesquisa foi a neurociência. Você pode pesquisar aí, dar um Google aí para você ver como que funciona as nossas emoções na tomada de decisão. É 95% da tomada de decisão nas compras é emocional. Então por isso sempre falamos que a tomada de decisão de compra sempre foi emocional e achamos que é. E a gente acha que é racional. Nós achamos que é racional e não é. Já foi tomada a decisão lá no emocional. Então não é o racional. O racional só justifica a decisão de compra que foi já tomada emocionalmente. Muito bem. Eu acredito que a sua performance, os seus conhecimentos foram expandidos um pouquinho mais aqui nessa live de neurovendas, né? E você adquirindo o curso de neurovendas, você vai estar buscando aí, consequentemente, resultados exponenciais na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Espero ter trazido para vocês aqui algumas informações importantes. Quero falar mais sobre neurovendas. Vou abrir mais lives aqui para a gente falar um pouco mais sobre neurovendas. Esse foi a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisas ainda para conhecer sobre neurovendas. Então, pessoal, tem alguma pergunta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vou deixar a live aqui aberta mais uns minutinhos para que alguém faça alguma pergunta aí e queira descobrir mais alguma coisa sobre neurovendas. Se não, daqui a pouquinho eu vou já encerrar. E lembrando vocês que estão aí me acompanhando, que amanhã nós teremos a live de inteligência emocional, para nós darmos continuidade à inteligência emocional. Vai ser amanhã às 19h29, nós vamos falar um pouquinho mais sobre inteligência emocional. Eu passei isso na outra live e deixei um pouco mais para a gente falar amanhã. E a gente vai falar muito mais aí sobre inteligência emocional amanhã aqui no meu canal às 19h29. Então, já que não tem perguntas, eu vou ficando por aqui. Espero ter trazido para vocês aí um pouco mais de conhecimento sobre a neurovendas, as suas funcionalidades e de como ela pode te ajudar a ter resultados melhores, resultados diferenciados. Então a Loura Marília entrou aí agora, Loura. Então nós já estamos chegando aqui, caminhando para finalizar a live. Ela vai ficar gravada e depois vocês vão poder ver aí quantas vezes for necessário. Tá bom? Espero ter ajudado vocês aí para trazer um pouco mais de conhecimento sobre neurovendas, as funcionalidades da neurovendas, para atualizar um pouquinho mais, porque muita gente às vezes não conhece muito sobre neurovendas e é muito importante, é um tema abrangente e que a gente vai trazer mais informações aí mais para frente. Lembrando que amanhã nós temos a live de inteligência emocional, tá bom? Até a próxima, pessoal, até a próxima live, um grande abraço
Tamo junto. Até depois do fim. Tchau. Que?